Boa noite. Boa noite. O combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros completa uma semana. Bombeiros e voluntários se arriscam por terra e pelo ar para controlar as chamas. O maior reservatório do estado de São Paulo chega a um nível crítico e interrompe a navegação numa das principais hidrovias do país. O relatório do Tribunal de Contas da União aponta que as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro não afastam o risco de apagão. Médicos que assessoram o Ministério da Saúde ameaçam deixar os cargos se o governo não voltar atrás na orientação de suspender a vacinação dos adolescentes. O ritmo lento de vacinação das grávidas preocupa os especialistas. A gasolina sobe pela 7ª semana seguida e cada vez mais motoristas recorrem ao gás natural. E a história trágica de uma brasileira expõe o drama da imigração ilegal para os Estados Unidos. A partir de agora, no Jornal Nacional. O combate aos incêndios na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, chegou ao 7º dia. Com a ajuda de aviões, aos poucos as equipes estão conseguindo controlar o fogo. É uma missão difícil, desgastante e que já dura uma semana. Brigadistas, bombeiros e voluntários concentraram os esforços neste sábado no combate a 2 focos de incêndio. O trabalho é feito por terra e também pelo ar. Nós acompanhamos os pilotos das aeronaves usadas para lançar água nas queimadas. Nós agora estamos indo para o local do incêndio. A aeronave está levando cerca de 3.000 litros de água para ajudar no combate ao incêndio, numa área aqui na Chapada dos Veadeiros. Do alto é possível ver o tamanho da destruição. Este é o Vale da Lua, onde o incêndio começou há uma semana e se alastrou para outras regiões. O fogo também chegou perto de pontos turísticos conhecidos da Chapada dos Veadeiros, como a Cachoeira do Segredo. Em uma semana, foram atingidos mais de 15.000 hectares. Uma aeronave está voando assim, muito próxima uma da outra, porque uma vai e lança água. E logo depois, a outra vai para completar, jogando água no local onde a primeira aeronave não conseguiu atingir. A função principal dos aviões é resfriar as chamas para que os brigadistas em solo consigam extinguir. Além, claro, da possibilidade de monitoramento para definição das estratégias. A maior preocupação das equipes é evitar que as chamas avancem pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Em 2017, um incêndio de grandes proporções destruiu parte desse patrimônio da humanidade. As principais atrações turísticas da Chapada dos Veadeiros seguem funcionando normalmente. O que os bombeiros pedem aos turistas é que tomem cuidado e que fiquem atentos aos avisos de segurança caso novos focos de queimadas sejam registrados. Hoje, os turistas eles estão seguros para visitarem esses atrativos turísticos, tendo em vista que os focos de incêndio estão a quilômetros de distância desses atrativos. Apesar do fogo, os visitantes continuam chegando para aproveitar as belezas do Cerrado. Apesar da gente falar muito de onde teve incêndio, tem várias outras cachoeiras, a Chapada é enorme, então tem muita coisa para fazer aqui. O repórter cinematográfico Hélio Marinho acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros e brigadistas em outro ponto da Chapada dos Veadeiros. Tem um abismão do lado esquerdo, é por ali. Então nós vamos entrar desse lado aqui. Chegou lá, é o flanco esquerdo, é o primeiro lado, assim. Os aviões vão jogar água lá em cima de você. Vamos embarcar? Vamos embarcar. Bora! Nós estamos chegando numa área onde está acontecendo um combate agora. A gente pegou uma região íngreme, onde o fogo já passou ontem de madrugada. A gente vê o estrago. Quando tem uma pirambeira, rola muita brasa. Aí o que vem atrás vem tirando os galhos que estão atravessados, que são mais pesados, e o soprador não joga para dentro. E o outro vem resfriando com a bomba costal
para não correr risco de continuar rolando brasa e pegar na área não queimada. É bem desgastante para a brigada. Quando você pensa que terminou uma frente, já tem outra bem ali que está voando fagulha para todo lado. Parece que não tem nada a favor. O calor é intenso, o terreno é íngreme, mas eles são incansáveis. Bem cansado porque hoje foram 11 quilômetros de montanha, foi difícil mesmo pra caramba. O brigadista nesse momento chega cansado, mas com a satisfação de ter cumprido seu papel, né? Técnicos do Tribunal de Contas da União alertam que as medidas adotadas pelo governo na crise hídrica são insuficientes para afastar o risco de apagão e racionamento. Os auditores do TCU que acompanham o setor elétrico mencionam que o volume de chuva até agosto foi o mais baixo em 91 anos. Segundo o relatório, em outubro do ano passado, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico apontou a necessidade de medidas para evitar a piora dos níveis dos reservatórios. Agora o quadro piorou. A expectativa é de que no fim do chamado período seco eles só tenham 10% da capacidade, o menor nível da história para a geração de energia. E os técnicos apontam aumento do risco de eventual problema no fornecimento de energia elétrica e, no limite, até o corte de cargas em razão da possível redução da capacidade de oferta, aliada à perspectiva de aumento da demanda de energia neste segundo semestre de 2021 pela retomada econômica pós-Covid-19. Os auditores citam que o governo adotou medidas como acionar termoelétricas, importar mais energia da Argentina e do Uruguai e anunciar um programa para reduzir o uso de energia em prédios públicos federais e estimular a economia voluntária de energia com desconto na conta de luz, mas só a partir de janeiro do ano que vem. Os técnicos do TCU alertam que as providências não foram suficientes para eliminar o risco de racionamento nem o de apagão e que o governo não adotou medidas com a transparência e a rapidez necessárias, o que aumenta a insegurança e os custos da energia. O professor Nivaldi de Castro, da UFRJ, afirma que o parecer do TCU faz um alerta essencial de que falta um plano se a situação se agravar. Porque qual é o risco de se chegar em novembro numa situação ainda mais crítica de algumas usinas hidrelétricas não poderem operar e aí você ter que fazer corte e aí ser um corte meio assim sem uma estratégia. O nível crítico de água no reservatório de Ilha Solteira, em São Paulo, suspendeu a navegação numa das principais rotas de escoamento agrícola do país. O olhar desolado é de quem acompanha dia a dia o recuo da água. Seu Jovelino tem um quiosque na prainha Catarina, banhada pelo reservatório da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior do estado de São Paulo. Dá muita tristeza, porque isso aqui para nós é uma riqueza. Se chega, a água está baixa. Só Deus mesmo agora, né? Esperar mandar a chuva para poder repor toda essa água agora para nós. O reservatório de Ilha Solteira registrou 0% de volume útil. Apesar disso, a usina continua gerando energia. Ainda existe uma margem antes que a usina comece a operar no chamado volume morto. É como se um carro começasse a andar com combustível na reserva. A queda que ocorreu no nosso reservatório em Ilha Solteira ocorreu em todos os reservatórios aqui do Sudeste, né? Devido a quê? Devido à falta d'água e também a um raciocínio que houve de não haver um controle antecipado, né? Um planejamento antecipado com relação a isso. O nível da água afetou diretamente a navegação. A hidrovia Tietê-Paraná, uma das rotas de escoamento de produção mais importantes do país, teve que parar. Por dia, 24 barcaças passavam pelo trecho paulista. Para fazer o trabalho de cada embarcação, são necessários 200 caminhões nas estradas. A hidrovia tem 2.400 quilômetros de extensão. Essa não é a primeira vez que a navegação é interrompida. Em 2014, o nível do rio caiu muito e a hidrovia ficou interditada por quase 2 anos. Na época, a paralisação causou um prejuízo de quase R$1 bilhão.
O aumento do custo no transporte da produção pode influenciar também nos preços para o consumidor. Nós estávamos preparados aí esse ano para chegar a 3 milhões de toneladas. Essas toneladas todas deixarão de ser transportadas pela hidrovia e serão transportadas via rodoviária. Portanto, vai aumentar o frete. Isso deve acarretar um custo adicional bastante grande, principalmente para o agro. Vamos direto então para a previsão do tempo em São Paulo com o Thiago Scheuer. Que prazer te encontrar aqui. Thiago, boa noite para você. Vimos aí crise hídrica seguindo, queimada, seca. O que a gente pode esperar da chuva? Quando é que ela vem? Vamos falar disso, mas primeiro um prazer é todo meu, Aline, de ver você aí nesse lugar que você merece ocupar. Você e o Paulo Renato, sejam bem-vindos ao JN, que vocês brilhem ainda mais nessa nova fase. Que prazer. Muito obrigado, Thiago. Vamos falar. Vamos lá, vamos falar da chuva então, gente. A chuva mais regular no meio do Brasil só deve vir lá no final de outubro, que a primavera desse ano vai começar mais seca que o normal. Inclusive, o Brasil já registra mais de 117 mil focos de incêndios florestais esse ano até agora. E dos 6 biomas brasileiros, a Caatinga é o que teve o maior aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Aliás, o número de queimadas na Bahia, você vê aqui, ó, cresceu esse ano mais que o triplo do que o que foi registrado entre janeiro e setembro de 2020. Em muitas cidades desses estados que estão em vermelho, que vai aqui, ó, do Rio Grande do Norte até Goiás e Triângulo Mineiro, não cai uma chuva boa, acima dos 10 milímetros há mais de 3 meses. Paracatu, em Minas, 164 dias sem chuva. E amanhã esse cenário aí não vai mudar muito. Com a falta de chuva, umidade do ar também fica bem baixa em várias regiões. Veja só Centro-Oeste, muitas cidades, umidade abaixo dos 15%, ideal para a saúde são 60%. Aparecida, em São Paulo, vai ter uma tarde bem quente e bem seca, batendo nos 34 graus. Januário em Minas chega aos 36, Cuiabá passa dos 40. E o calor vai ser tendência em quase todas as capitais nesse domingo, 38 em Palmas, 32 em São Luís, 35 em BH, Rio de Janeiro um pouquinho menos, 28 e 30 graus de máxima aqui em São Paulo. Aline e Paulo Renato. Muito bem, e onde vai ter chuva? Então, tem alguns pontos aí com chuva que a gente precisa destacar. Ela vem forte e isolada, né? Aquela que chove numa cidade e não chove na outra. Pegando aqui, ó, parte de Rondônia, Acre, indo até também o litoral do Maranhão e também aqui no sul do Brasil, entre o Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e do Paraná. Entre o litoral do Rio Grande do Norte, né, e o de Sergipe, que você vê aqui nesse verde mais claro, chuva passageira. Agora é o tempo firme que domina o nosso mapa. Falando em chuva ainda, Manaus e Porto Velho vão ter mais chuva amanhã, 30 milímetros acumulados. Natal, Aracaju e Floripa, só 5, chuva pontual. Por falar em sul, na segunda-feira os temporais voltam com força para o Rio Grande do Sul, para o centro-sul catarinense, em toda essa faixa, pode ter aí ventania de até 80 km por hora. Agora, Porto Alegre e São Paulo, durante a semana, você vai ver aqui para a gente encerrar, aí sim essa chuva ela já vai diminuindo lá em Porto Alegre até quarta-feira, e em São Paulo, olha só, quarta-feira, quando começa a primavera, uma tarde batendo os 20 graus, dá uma esfriadinha rápida. Aline e Paulo Renato é com vocês. O verão já chegou, não é mesmo? Thiago Scheuer, obrigada pelo carinho, pelas informações. Uma linda noite para você aí em São Paulo. Obrigado, Thiago. Boa noite. O preço da gasolina subiu pela 7ª semana seguida. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro passou de R$ 6,059 para R$ 6,076. Com essa disparada nos preços, cada vez mais brasileiros têm optado pelo gás natural. O gás natural é o combustível mais barato disponível nos postos. A diferença de preço com a gasolina atualmente é de quase R$ 2,00. Ademar diz que está no lucro. Há 5 anos ele converteu o combustível do carro para gás. Aplicativo. Tem que ser, né? Para trabalhar compensa. O número de veículos modificados quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Denatran. Realmente estava ficando muito caro. Todos os dias abastecendo em torno de 50, 70 reais. Para mim rodar em torno de 100 quilômetros aqui na cidade. R$ 70 eu conseguiria encher o cilindro. Nesta oficina aqui em Belo Horizonte, 80% dos clientes são motoristas de aplicativo ou taxistas. Para dar conta da crescente demanda, foi preciso contratar mais funcionários, aumentar a mão de obra. Todo mês, pelo menos 100 carros são convertidos para gás. Esse aumento de procura já vem acontecendo
Sempre que acontece um aumento do combustível, do álcool, da gasolina, por exemplo, de uma hora para outra dobra. E olha que o kit gás custa, em média, R$5 mil, dependendo do modelo do carro. Por isso é importante avaliar antes de fazer o investimento. Para quem roda bastante, quem é taxista, motorista de aplicativo ou trabalha com vendas, contato com cliente, vale a pena. O problema é quem pega mais estrada, a infraestrutura para gás não é tão boa, né? É difícil você encontrar posto com gás natural. O Alexandre roda muito dentro da capital e fez as contas. Eu fiz o cálculo entre 32% e 40% de economia. No final do mês rodando igual, né, é o que vai sobrar para mim. Eu vou ganhar mais e sobra mais dinheiro, inclusive para fazer manutenção de carro, né? A França convocou para consulta os embaixadores na Austrália e nos Estados Unidos. É mais um capítulo da crise diplomática provocada por um acordo de segurança. O ministro das Relações Exteriores da França disse que tomou uma atitude incomum, justificada pela gravidade incomum da situação. O presidente Emmanuel Macron convocou para uma consulta os embaixadores na Austrália e nos Estados Unidos. No mundo diplomático, esse é um gesto que demonstra uma grande insatisfação. Na quarta-feira, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália firmaram um pacto de defesa considerado histórico. O plano prevê a transferência de tecnologia para o governo australiano construir submarinos movidos a energia nuclear. É um esforço não declarado para conter a influência da China na região do Pacífico Sul. A reação dura do governo chinês já era esperada, mas a situação acabou criando um mal-estar com a França, porque desfez um acordo de 50 bilhões de dólares que os franceses tinham com a Austrália exatamente para a construção de submarinos. Macron se sentiu traído. Na quinta-feira, o governo da França disse que o país tinha levado uma facada nas costas e que Biden agiu como antecessor dele, Donald Trump. A análise que se faz aqui na Europa é de que o problema não é nem o dinheiro só, mas a questão do prestígio. É isso que está em jogo. Afinal de contas, a França foi a última a saber. Além de convocar os embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália, a França ainda ensaiou uma nova jogada nesse xadrez geopolítico: o anúncio de uma aproximação com a Índia. Especialistas interpretam isso como uma forma de, pelo menos, tentar mostrar poder em meio a essa crise. Uma brasileira morreu no meio do deserto tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Não, eu dormi aqui, eu não aguentei, não. Estou sozinha, mas eles estão vindo me buscar para ficar de boa. Esse foi um dos últimos áudios enviados por Lenilda para a família. O G1 teve acesso às mensagens. Um tempo depois, vem outro mais preocupante. Eu esperei até 11 horas, ninguém veio, eu peguei e saí do lugar. Eu estou escondida. Manda trazer uma água para mim, porque eu não estou aguentando de sede. Lenilda é de Vale do Paraíso, interior de Rondônia, a 370 quilômetros da capital. De acordo com a família, a técnica em enfermagem tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, acompanhada de 3 amigos e de um coiote, uma pessoa contratada para conduzir imigrantes ilegais. Eles ficaram 2 semanas numa cidade mexicana, até o momento considerado seguro para a travessia. O grupo começou a caminhada no dia 6 desse mês, mas no segundo dia, Lenilda ficou para trás, não teve mais forças. Os outros seguiram e o coiote prometeu resgatá-la depois, mas não voltou. Em Rondônia, a família acompanhava cada passo pelo sinal de GPS do celular, até perceber que ela não se movimentava mais. Com a ajuda de um tio que mora nos Estados Unidos, eles contrataram uma empresa particular americana para ajudar nas buscas. O corpo de Lenilda foi encontrado na última quarta-feira por agentes de fronteira. Ela tinha 49 anos e 2 filhas adultas. Uma está grávida de 5 meses. Por telefone, uma das filhas contou que Lenilda já havia morado em Ohio, nos Estados Unidos, por 10 anos, onde trabalhou como faxineira. Ela havia retornado para a cidade natal há 3 anos, mas não conseguiu se readaptar e quis voltar para os Estados Unidos. Na penúltima tentativa de atravessar a fronteira, foi pega e ficou 3 meses presa até ser deportada. Lenilda não desistiu de voltar, mesmo contrariando a família. O sonho dela era ajudar a pagar a faculdade das filhas. Milhares de imigrantes tentam entrar ilegalmente todos os meses nos Estados Unidos. Em agosto, 195 mil pessoas foram detidas na fronteira com o México. O Itamaraty afirmou que os consulados brasileiros nos Estados Unidos e a Embaixada do Brasil no México ainda não foram notificados.
A seguir, a ameaça de renúncia dos médicos que assessoram o Ministério da Saúde. E a baixa procura das grávidas pela vacinação contra a Covid preocupa especialistas. Vinte capitais, mais o Distrito Federal, decidiram manter a vacinação contra a Covid dos adolescentes sem comorbidades. Especialistas que assessoram o Ministério da Saúde ameaçam renúncia coletiva se o governo federal continuar contrário à vacinação desse grupo. O governo do Distrito Federal chegou a anunciar que não iria ampliar a vacinação de adolescentes, mas depois resolveu seguir e baixou a idade para 13 anos. Eu estou muito feliz porque, assim, é um momento que todo mundo espera vacinar. Em São Paulo, quase 90% dos adolescentes já foram vacinados. Porto Velho retomou a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19. Salvador e Manaus seguiram na mesma direção, ignoraram a orientação do Ministério da Saúde e voltaram a imunizar o grupo nesse sábado. Ao todo, 20 capitais e o Distrito Federal decidiram continuar vacinando adolescentes. As faixas etárias dependem do estoque de doses disponíveis. Goiânia, João Pessoa e Macapá seguem a indicação do Ministério da Saúde, interromper a vacinação. Já Teresina, Curitiba e Cuiabá ainda não começaram a vacinar esse público. Médicos que assessoram o Ministério da Saúde se reuniram ontem e anunciaram que vão deixar os cargos na Câmara Técnica caso o ministro Marcelo Queiroga não volte atrás na orientação de suspender a vacinação de adolescentes. Os cientistas e pesquisadores afirmam que não foram consultados e que o Ministério da Saúde usou dados equivocados. Em nota técnica, o Ministério disse que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imunização de criança e adolescente, o que não é verdade. A orientação da OMS é que a vacina seja aplicada em adolescentes entre 12 e 15 anos, quando a cobertura vacinal estiver alta nos grupos prioritários. O infectologista Francisco Oliveira Júnior diz que a vacinação de adolescentes já se comprovou eficiente e necessária no Brasil e no mundo. Quando se faz a avaliação do risco versus o benefício da vacina, esse é favorável amplamente à continuidade da vacinação, não apenas considerando o efeito individual, né, a proteção individual conferida por essa vacina para o adolescente, mas principalmente o efeito coletivo, né, de aumentar a proteção da comunidade, expandindo o percentual de pessoas vacinadas e contribuindo para o atingimento da imunidade coletiva. O infectologista e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio Safadi, disse que o Ministério da Saúde precisa voltar atrás. Trata-se de uma estratégia, à luz das evidências atuais, perfeitamente sensata e razoável, né? Expandi-la, especialmente no momento onde a gente antecipa circulação de novas variantes que se mostraram, né, particularmente transmissíveis, inclusive nestes grupos etários. Outra preocupação dos especialistas é a vacinação das grávidas e mulheres que acabaram de ter filhos. Menos de 14% delas tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid. A alegria da gravidez planejada se misturou com o medo da pandemia. Júlia estava de 4 meses quando a vacina tão esperada chegou e veio na hora certa. Consegui tomar a primeira dose e depois de um mês, mais ou menos, eu contraí o vírus. Só que graças a Deus e a vacina, né, eu não tive sintomas graves, né? Júlia já tomou a 2ª dose e espera a chegada do Guilherme para novembro. Uma alegria interrompida para muitas gestantes. Desde o início da pandemia, o Brasil registra quase 1.900 mortes por Covid de grávidas e puérperas. É um grupo de alto risco. Quando uma mulher está grávida, existem inúmeras mudanças no organismo dela, especialmente na parte respiratória e na parte cardíaca. Como a Covid atinge esses órgãos, a gente acaba tendo uma evolução pior na mulher que está gestante e mesmo na puérpera, que é aquela que acabou de ter o neném ou teve o neném até 45 dias após o parto.
Mulheres grávidas e que acabaram de ter bebês foram incluídas entre os grupos prioritários para vacinação em abril. São pouco mais de 3 milhões que deveriam estar imunizadas, mas até agora pouco mais de 420 mil tomaram as 2 doses. Mesmo os 3 estados que mais vacinaram ainda não garantiram a primeira dose nem para metade das grávidas e puérperas. Os estados que menos aplicaram a primeira dose são Amapá, Ceará e Roraima. Todos os dados que nós temos mostram que a vacina é segura para gestantes, para as mulheres que acabaram de ter os seus filhos e também para aquelas que estão amamentando. Sendo que não existe nenhuma evidência também de algum prejuízo, tanto para os seus fetos quanto para os seus bebês que já nasceram. A recomendação do Ministério da Saúde é que seja aplicada preferencialmente a vacina da Pfizer e, na falta dela, a Coronavac, vacinas que também foram liberadas para completar a imunização daquelas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Em maio, a vacina da AstraZeneca passou a ser contraindicada para gestantes. A Daniele bem que queria ter se protegido quando estava grávida, mas tomou as 2 doses já com essa fofura nos braços. Quando ele nasceu, ainda não tinha vacina. Então, quando assim, eu tive a chance de tomar a vacina, estou amamentando ainda, né? Para mim foi maravilhoso, porque uma vacina acaba protegendo 2 vidas, né? Vamos ver os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Quem tem as informações de São Paulo é a Malu Maza. Oi, Malu, boa noite para você. Boa noite, Paulo Renato. Boa noite, Aline. Uma boa noite a todos. A gente começa falando, então, deste dia de vacinação pelo país. Em 24 horas, 368.475 pessoas tomaram a primeira dose, 740.421 a segunda dose ou a dose única e 28.210 pessoas a dose de reforço. O total do dia ficou em mais de 1.137.000 vacinados. Até agora, mais de 141 milhões de pessoas receberam a primeira dose, o equivalente a 66,31% da população. A proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. E pouco mais de 80 milhões estão completamente vacinados, 37,36%. A dose de reforço foi aplicada até agora em 295.638 pessoas, 0,14%. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde escuro. Agora, os números da pandemia. De ontem para hoje, foram 803 mortes por Covid. Com isso, o país tem agora 590.547 vítimas. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 125.053 novos casos. É o número mais alto desde o começo da pandemia. Mas isso ocorreu por causa da entrada de casos antigos no sistema do Ministério da Saúde. Só o Rio de Janeiro informou hoje mais de 105 mil casos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais de 90 mil desses casos aconteceram desde o início da pandemia, não tinham sido computados e entraram agora por causa dessa mudança no sistema de notificação do Ministério. Esse problema com o sistema aconteceu com outros estados esta semana. O total de casos no país agora passa de 21.227.000. Por causa desses números represados, a média de casos passou a ter alta de 67% na comparação com 2 semanas, média hoje de 34.127 novos casos por dia. A média de mortes está em 565 por dia, redução de 7% dentro da estabilidade. 2 estados estão com alta na média de mortes hoje. Em estabilidade, são 15 estados, 9 estados e o Distrito Federal têm queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Paulo Renato e Aline. Obrigado, Malu. Boa noite para você. Boa noite, Malu. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU na semana que vem. Ele está liberado para entrar na sede das Nações Unidas, mesmo sem ter se vacinado, mas pode ter dificuldade para frequentar outros locais da cidade. Se ali fora Nova York é inconfundível, é como se essa grade fosse uma fronteira. Daqui para dentro é área internacional. A ONU não precisa seguir as determinações das autoridades locais.
Esse auditório vai receber mais de 100 líderes do mundo inteiro. O presidente Jair Bolsonaro será o primeiro chefe de Estado a subir ali naquela tribuna para discursar, porque o Brasil, por tradição, abre os trabalhos. A ONU não vai exigir comprovante de vacinação, mas adotou um sistema de honra. Quem entrar aqui se compromete a seguir todos os protocolos para evitar a transmissão do coronavírus. A cidade até enviou uma carta para o presidente da Assembleia Geral pedindo a vacinação dos participantes. Abdullah Shahid apoiou a ideia e disse que iria submeter o pedido ao secretário-geral das Nações Unidas. Mas Antônio Guterres disse que não pode barrar os chefes de Estado que não estejam vacinados. O presidente Jair Bolsonaro já repetiu algumas vezes que não se vacinou. Eu serei o último da fila. Para discursar na ONU, ele não terá problemas. Mas nos restaurantes de Nova York, ele não poderá frequentar áreas internas. Isto é só para quem está vacinado. A porta-voz do presidente da Assembleia afirmou que os participantes que quiserem vão poder se imunizar. A cidade colocou à disposição a vacinação. Ainda não se sabe em que posição exata essa estação de vacinação, esse local será feito. E o que o presidente tem falado é que ele espera que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade, já que está sendo oferecida. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU pediu para que os chefes de Estado sejam responsáveis e se certifiquem de que as ações deles não prejudiquem a saúde e segurança da população de Nova York e dos participantes da Assembleia. O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa em que pergunta se o Congresso Nacional deveria ou não abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, a maioria dos entrevistados quer o impeachment de Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na primeira pesquisa, em abril do ano passado, 45% disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro. Em maio do ano passado, 46%. Em janeiro deste ano, 42%. Em março, 46%. Em maio, 49%. Em julho, 54%. E agora, 56%. No fim de abril do ano passado, 48% responderam que o Congresso não deveria abrir um processo para afastar o presidente. Em maio, 50%. Em janeiro deste ano, 53%. Em março, 50%. Em maio, 46%. Em julho, 42%. Agora, 41%. 6% não sabiam. Depois, 4%. 3%. 4% em maio e julho. E agora 3%. O Datafolha também perguntou. No dia 7 de setembro, o presidente Bolsonaro ameaçou não cumprir ordem judicial, o que significa cometer um crime de responsabilidade. Se ele cometer esse crime, deve ou não sofrer processo de impeachment? 76% consideram que sim, Bolsonaro deve sofrer processo de impeachment se descumprir ordem da Justiça. 21% acham que não deve sofrer processo. 3% não sabem dizer. O Datafolha perguntou se os brasileiros acreditam que há risco de o presidente Bolsonaro dar um golpe de Estado. Metade respondeu que sim. 30% acham que há muita chance de o presidente Jair Bolsonaro dar um golpe. 20% responderam que há um pouco de chance de golpe. 45% responderam que não há nenhuma chance de golpe. 6% não sabem dizer. A pesquisa do Datafolha também apontou que o apoio à democracia segue sólido, enquanto a defesa da ditadura está no menor patamar da história. Em dezembro de 2019, 62% afirmaram que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Em junho do ano passado, 75% consideravam a democracia a forma de governo mais adequada, o nível mais alto desde que o Datafolha começou a fazer a pesquisa em 1989. Agora, 70% dos brasileiros apoiam o regime democrático, o segundo índice mais alto da história. Em 2019, 12% disseram que, em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático. Em junho do ano passado, 10%. Agora, 9%, o menor patamar da história.
Na pesquisa de 2019, 22% afirmaram que tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura. No ano passado, esse índice caiu para 12%. Agora está em 17%. Segundo o Datafolha, 2/3 dos brasileiros consideram que manifestações de bolsonaristas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso ameaçam a democracia. Em junho do ano passado, 68% disseram que manifestações de rua de apoiadores do presidente pedindo o fechamento do Congresso e do STF ameaçam a democracia. Agora, 66%. 29% consideraram que essas manifestações não ameaçam a democracia. Agora, 31%. 3% não souberam nas duas pesquisas. 66% avaliavam que manifestações nas redes sociais de apoiadores do presidente pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo também são uma ameaça à democracia. Agora, 65%. 31% disseram que não são uma ameaça nas duas pesquisas. No ano passado, 3% não souberam. Agora, 4%. 81% consideravam uma ameaça à democracia a divulgação de notícias falsas envolvendo políticos e ministros do Supremo. Agora, 77%. 17% não consideravam uma ameaça. Agora, 19%. Nas duas pesquisas, 3% não souberam responder. O Datafolha entrevistou 3.667 pessoas em 190 municípios nos dias 13, 14 e 15 de setembro. E o Fantástico de amanhã vai mostrar como a caça ao javali está facilitando a compra de armamento pesado. Em 2 anos, o número de caçadores explodiu, um aumento de quase 250%. Eles podem comprar até fuzis. A caça ao javali virou um pretexto para a compra de mais e mais armas no interior do Brasil. O javali veio assegurar o direito de uso de armas para nós. Exclusivo, uma entrevista com a ex-secretária de Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual e afastado da presidência da CBF. Eu ia chorar no banheiro, ia vomitar no banheiro de nervoso. A pior seca dos últimos 90 anos na bacia do Rio Paraná. Em anos regulares de chuva, esse trecho do rio era para estar cheio. Amanhã é dia de festa no Show da Vida. Vamos completar 2.500 edições com novidades para vocês. Um quadro com fortes emoções, ilusões de risco. A nova série do Dr. Drauzio Varela. No Brasil, quase 6 milhões de pessoas entre 18 e 59 anos sofrem do chamado TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a dança cheia de cores e tecnologia da nova abertura do programa. Mas por enquanto isso é segredo. Vocês só vão assistir amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. O Fantástico começa às 8h30 da noite. Até lá! A seguir, os gols de sábado pelo Brasileirão. E o desfecho de mais um capítulo histórico do turismo espacial. Terminou agora há pouco mais um capítulo histórico das viagens espaciais. A cápsula da empresa SpaceX do bilionário Elon Musk pousou no Oceano Atlântico pouco depois das 8 da noite. Foi a primeira vez que uma nave sem nenhum astronauta profissional a bordo circulou a órbita da Terra. Os 4 turistas espaciais passaram 3 dias a cerca de 580 quilômetros da superfície, uma distância maior do que a da Estação Espacial Internacional. Uma das filhas do rei Pelé, Kelly, publicou hoje nas redes sociais imagens da recuperação do pai no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé aparece fazendo fisioterapia e brincando na companhia de outra filha, Flávia. O rei do futebol está internado desde o dia 31 de agosto e se recupera de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Que bom. O Brasil enfrenta o Panamá amanhã em busca da 3ª vitória seguida na Copa do Mundo de Futsal na Lituânia. Poderia ser um espião, um rival, mas era apenas um novo amigo de olho no treino dos ídolos.
A seleção de Angola acompanhou o último trabalho do Brasil antes do jogo contra o Panamá e ganhou 10 bolas de presente. Algo simples, porém essencial para a história do futsal deles continuar após a Copa do Mundo. Para vocês aproveitarem e dar continuidade no trabalho. Saber que a gente inspira, às vezes, alguém que pratica o mesmo esporte que você, eu acho que isso é muito bom. A gente às vezes nem acredita. O rival do Brasil no jogo de amanhã não tem uma estrutura muito melhor do que a dos angolanos. Mesmo assim, a seleção reservou apenas motivação e gols de presente para o Panamá. A ordem do Marquinhos Xavier é manter a seriedade. Eu não penso em poupar uma formação que está jogando. Eu acho que esse ritmo é importante. Apesar do respeito ao adversário e da orientação, o Brasil tem jogadores que fazem mágica com a bola nos pés. Já classificada e contra o último colocado do Grupo D, a seleção não vai ter uma chance melhor de dar show nessa Copa do Mundo do que essa. Eu cheguei aqui justamente por conta disso, por fazer esse tipo de drible. Tipo esse chapéu no jogador da República Tcheca na última vitória. O Lino é um especialista em dribles desconcertantes, a essência do futsal brasileiro. Eu tento buscar sempre com objetividade para buscar gols. E para não levar bronca do chefe. Você acompanha Brasil e Panamá pela Copa do Mundo de Futsal amanhã, às 10 da manhã, ao vivo, aqui na Globo, dentro do Esporte Espetacular. Boa noite, gente. Amanhã tem uma entrevista exclusiva com Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf. A ficha tá caindo ainda. Esse foi o meu maior sonho, né, profissionalmente. Foi algo que eu esperei anos, né, para conquistar e finalmente chegou o dia. Aposentado das piscinas, o maior atleta paralímpico do Brasil cumpre uma promessa para os filhos. Falamos com a técnica da seleção feminina de futebol, Pia Sundhage. Qual é o futuro de Marta e como melhorar a formação de talentos? Uma homenagem ao rei que vem dos rivais. Você sabia que existe o Santos da Argentina com o escudo e as cores do time de Pelé? E tem também Brasil e Panamá ao vivo na Copa do Mundo de Futsal. É amanhã, depois do Alto Esporte. Até lá. E vamos aos gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Em Chapecó, Rafael Veiga recebeu de Wesley para fazer 1-0 Palmeiras sobre a Chapecoense. O uruguaio Piqueres pegou a sobra e Luiz Adriano desviou para ampliar. Final, Palmeiras 2-0. Em Curitiba, o Juventude saiu na frente do Atlético Paranaense com gol de pênalti do Ricardo Bueno. O Atlético empatou também de pênalti, cobrado por Bissoli, 1-1. Abner cruzou e Renato Kaiser garantiu a virada do Atlético, 2-1 no final. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Sport. Arana cruzou na área e Diego Costa abriu o placar de cabeça. No vacilo da defesa, Hulk recebeu de Arana para fazer o segundo do Atlético. De pênalti, Vargas fechou o placar. Final, Atlético Mineiro 3, Sport 0. Pela Série B, o CSA venceu o Londrina no Paraná. Yuri Castilho cruzou e o outro Yuri do time deu só um toquinho para fazer 1-0. Depois foi a vez do Yuri Castilho marcar o dele e fechar o placar. 2-0 CSA. No Rio de Janeiro, Jean Carlos fez 1-0 para o Náutico sobre o Botafogo. Luiz Oyama arriscou de longe e contou com um desvio na marcação para empatar 1-1. O Botafogo virou o jogo com Rafael Navarro, que marcou 2 vezes. Primeiro, no rebote do goleiro Alex Alves e depois recebendo o passe de Diego Gonçalves. Final, Botafogo 3, Náutico 1. Em Goiânia, Aleph Manga cobrou pênalti e fez 1-0 Goiás sobre o Brasil de Pelotas. Aleph Manga ganhou da marcação e Caio Vinícius aproveitou a sobra para fazer Goiás 2-0. Nos acréscimos, Erisson diminuiu de pênalti. Goiás 2, Brasil de Pelotas 1. O Jornal Nacional termina aqui. Nosso respeito às famílias enlutadas pela Covid.